Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História. Iniciando um novo assunto, vamos falar um pouco sobre a questão da independência política do Brasil, processo que vai desencadear a independência do Brasil. Então a gente vai estudar os antecedentes desse processo. Então, a gente vai aqui para a questão da situação que antecedeu a independência. Então, a gente vai primeiro para a crise colonial. Então a gente tem aqui, entre os fatores dessa crise estão a expansão do capitalismo industrial, que exigia o livre mercado e trabalho assalariado, o desenvolvimento das colônias, desenvolver versus explorar. Com o passar do tempo, principalmente após a Revolução Industrial, começou uma crítica muito profunda a respeito da questão do trabalho escravo. Então, o Brasil era um dos principais recebedores de escravos africanos. E esses escravos não recebiam dinheiro. Se eles não recebiam dinheiro, eles não poderiam comprar. Então o capitalismo exigia essa questão do dinheiro para a compra. Outra era o livre mercado. No Brasil, por exemplo, só podia comprar ou vender coisas que viessem de Portugal. O capitalismo passa a exigir essa abertura. Os outros países querem trazer produtos para venderem aqui. E a outra situação é o desenvolver versus explorar. No Brasil era proibido abrir indústrias, fábricas, era marcada apenas pela exploração. O Brasil era um quintal de Portugal onde eles queriam pegar suas riquezas. Isso eles fizeram ao longo de muitos anos, desde a exploração do pau-brasil, o açúcar, chegando à questão da mineração. Então era o local para ser explorado. A respeito da sociedade. No século XVIII, a população estava localizada principalmente na região litorânea. A exceção era a região mineradora. A colonização do Brasil ela foi feita basicamente no litoral. Falava-se que os portugueses eram como caranguejos, só ficavam no litoral, arranhando o litoral brasileiro. Pouco ia-se para a região do interior. A única exceção é a mineração, porque estava mais no interior de Minas Gerais e exigiu esse deslocamento. Quanto à população do Brasil, de uma forma geral, nesse período a população era constituída de aproximadamente 1 milhão de brancos, 1,6 milhões de negros escravos, então tinha mais escravos do que pessoas livres, e cerca de 650 mil entre indígenas e mestiços. Então a população escrava era muito maior do que a população livre. Os grupos socioeconômicos aqui do Brasil, os grupos que faziam parte do Brasil nessa época. A gente tinha os colonizadores ou reinóis, ocupavam os cargos administrativos e dominavam o comércio metropolitano. Então eram os mais ricos, descendentes desses ricos que vinham para cá, eles comandavam a política, eles comandavam o comércio, que era a parte que dava o dinheiro, e defendiam o pacto colonial, que era esse processo que levava o Brasil a comprar ou vender apenas para Portugal, porque assim esses colonizadores portugueses continuariam ganhando. 80% da população eram os chamados colonizados, eram os mais oprimidos, era a população mais pobre, população livre, os escravos, que eram extremamente explorados nessa situação. Tinha os colonos, que eram as pessoas ricas que exerciam atividades não dependentes do pacto colonial. Esses colonos, a gente tinha fazendeiros, a gente tinha os senhores de engenho, os pecuaristas, os grandes proprietários das minas, comerciantes de escravos. Já os colonizadores eram os que comandavam a política, como a gente falou. Com o passar do tempo, essa situação de exploração ela vai começar a gerar uma insatisfação desses colonos. Os colonos eram proibidos de manter manufatura, então não poderiam produzir nem mesmo roupas, eles tinham que exportar, trazer de fora, importar, melhor dizendo. Indústrias de ferro, nada era permitido, o Brasil era para exploração. Com isso, vão surgir algumas rebeliões geradas pela essa insatisfação dos colonos. Então a gente tem rebeliões não separatistas, eram rebeliões que queriam apenas acabar com alguma coisa que estava gerando insatisfação, principalmente dos grupos ricos que comandavam algumas regiões. É o caso, por exemplo, da revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão e no Pará, contra a falta de escravos que existia na região. O governo português diz que ia mandar escravos, não fez a situação, a exploração não estava dando certo, então alguns grupos ricos se revoltaram. Tem a Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco, gerada pela briga entre comerciantes de Olinda e Recife,
Alguns queriam manter essa exploração e outros queriam mais liberdade. A revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, liderada por Felipe dos Santos, contra a exploração dos mineradores, a questão da casa de fundição que foi criada. E a gente tem revoltas separatistas. Essas queriam libertar suas regiões de Portugal. Eles queriam formar como se fossem países independentes, como se eles tivessem conseguido, tivesse surgido países independentes. Então a gente vai ter Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana como destaque. A primeira delas aqui, a gente vai destacar a Conjuração Mineira. Acontece em 1789. Ela é uma conjuração baseada na força dos mais ricos que queriam acabar com o sistema de exploração que eles estavam sofrendo, então ela é liderada pelos mais ricos. É um período em que vai ser muito influenciada pela questão da Revolução Francesa e do Iluminismo. Então a gente, para entender um pouco aqui, a gente vai entender um contexto. No século XVIII ocorreu a decadência da exploração do ouro, mas o governo português queria aumentar cada vez mais os impostos. A região de Minas Gerais ela produziu muito ouro. A gente já estudou anteriormente que o governo ele adotou formas de controlar essa exploração a partir de impostos. Era o quinto, tinha que pagar um quinto da produção de ouro. A cada 5 quilos dava um para o governo. Depois criou-se um imposto anual. Lá no final do ano tinha que entregar 100 arrobas de ouro. Só que com o passar do tempo, se você vai tirando o ouro, ele vai acabando. E o governo português não queria nem saber, ele queria continuar recebendo esse ouro como forma de imposto. E isso acabava atrapalhando os planos dos mais ricos. Então, para cobrar os impostos atrasados, o governo ele decretou o que era chamado de derrama. O minerador tinha que entregar 100 quilos de ouro, vamos dizer. Ele não conseguia entregar 100, ele entregava 80. No ano que vem, ao invés de 100, ele tinha que entregar 120. Só que o ouro estava ficando mais difícil, ele entregava 70. E a cada ano ele ia ficando devendo. O governo ele criou um sistema conhecido como derrama. Derrama era você criar, melhor dizendo, era você cobrar os impostos atrasados. O governo chegava lá na casa do minerador, ó, você tem que pagar 500 quilos de ouro, você não tem? O que você tem de importante aqui na sua casa? Caçava tudo que tinha de valor, se não tivesse, tomava a casa. Isso gerava a insatisfação do grupo da elite, dos mais ricos. Fez com que eles passassem a começar a planejar um movimento contra essa dominação. Esses participantes eles ficaram conhecidos como os inconfidentes. Esses inconfidentes, gente, eram, na sua grande maioria, pessoas de classe mais rica. Então, entre os participantes aqui, a gente tem, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, ele era fazendeiro, poeta. Inácio de Alvarenga Peixoto era minerador, latifundiário, então ele era dono de mina. A gente tem Tomás Antônio Gonzaga, outro poeta e também advogado. Toledo de Medlo, ele era padre e minerador. Abreu Vieira e Oliveira Lopes eram 2 coronéis que comandavam a região, então na sua grande maioria eram ricos. E no meio desses ricos tinha um, vamos dizer que intrometido lá no meio, que era o Joaquim José da Silva Xavier. Ele era alferes do exército, então ele era participante do exército, também era minerador, também tinha uma pequena fazenda, e esse ficou conhecido como Tiradentes porque exercia a profissão de dentista. Então, é um movimento influenciado pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo, e os líderes tinham alguns planos. Entre os planos que eles tinham aqui, a gente tem a separação da região de Portugal, eles queriam fundar uma república em Minas Gerais, um país independente, adotar uma nova bandeira. Essa bandeira teria como lema liberdade ainda que tardia, que seria escrita em latim na bandeira deles. Criação de uma universidade em Vila Rica. Essa universidade ela seria para os filhos dos ricos não precisarem mais ir para fora do Brasil para estudar. Eles estudariam dentro do próprio Brasil. Incentivar a natalidade, o aumento da população, entre alguns outros pontos. Então a Inconfidência é um movimento de elite. Foi feita pelos ricos e para os ricos. Esse era o que eles queriam. Então o movimento ele começou a ser desenhado para ser feito no dia da derrama, porque os ricos queriam que o povo
também se revoltasse. Então era o dia que o governo estaria cobrando os impostos, muita gente estaria insatisfeita, e aí eles acreditavam que o povo iria aderir ao movimento. Só que o movimento não chegou nem mesmo a acontecer, ele foi traído. Um dos participantes, Joaquim Silvério dos Reis, ele foi no governador, disse o que estaria acontecendo naquele dia, em troca ele recebeu o perdão de suas dívidas. O governador o que fez quando ficou sabendo do que poderia acontecer? Ele mandou suspender a cobrança dos impostos para se organizar. Ele organizou o movimento de repressão e ele vai lá e prende 11 participantes do movimento. Esses 11 eram os líderes, todos foram condenados à morte, só que dos 11, apenas o Tiradentes foi executado. Os outros 10 receberam o perdão. A maior parte deles acabou recebendo o perdão pela morte e foi degradado, mandado para algum local distante para cumprir sua pena. O Tiradentes foi morto por enforcamento e teve seu corpo esquartejado e suas partes espalhadas pela cidade para servir de exemplo. A casa dele foi derrubada, jogaram sal como uma espécie de maldição para mostrar que ali era ruim. E aí surgiu a questão do mito Tiradentes. Por que ele foi o único a ser morto? Ele é muito associado à questão de ser o único pobre, então ele foi morto por causa disso. Foi criado um mito do Tiradentes para ser o herói nacional. Então a imagem do Tiradentes, ele passou a ser associada a uma imagem conhecida como a de Jesus. Então ele passou a ser retratado barbudo, de cabelo grande. Quando ele foi esquartejado, sempre ao lado aqui tem a imagem do crucifixo para associar ele a Jesus. E aí surgiu um questionamento sobre essa imagem construída. Tiradentes, provavelmente ele era mais assim, cabelo mais curto, sem barba, porque ele fazia parte do exército. E na verdade ele não era tão pobre. Ele tinha fazenda, ele tinha gado. Mas foi construída a história do herói que o Brasil não tem. O Brasil ele é um país órfão de herói. Então foi criada essa imagem para tentar fazer o mártir da independência como um herói nacional. O outro movimento, Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana aconteceu na Bahia. Também ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates. Esse é um movimento popular. Diferente do outro que foi um movimento de rico, esse aqui foi um movimento liderado por pobres, principalmente os brancos livres e os negros mais pobres. Então, o movimento conhecido como Revolta dos Alfaiates, porque teve como um dos seus líderes um alfaiate. O que eles queriam? O objetivo que eles propunham? O fim da dominação portuguesa. Eles queriam a liberdade, a independência da região. Eles queriam a abolição da escravidão, o fim da escravidão, liberdade para os escravos. Também defendiam a abertura dos portos brasileiros para o comércio, permitir o comércio com outras nações, já que com o monopólio só Portugal poderia comprar ou vender aqui da nossa região. Eles também queriam melhores condições de vida para a população mais pobre. Foi um movimento que também foi influenciado pela Revolução Francesa. Ele, no seu processo de desenvolvimento, os líderes, eles pegavam panfletos dizendo o que poderia acontecer e jogavam debaixo das portas das casas. Isso eles iam espalhando as ideias, chamando a população a participar do movimento. Só que não deu muito certo. O movimento foi descoberto, os líderes acabaram sendo presos e acabaram sendo enforcados e esquartejados, assim como o Tiradentes. Então o movimento não foi muito para frente, acabou sendo derrotado. Esses foram os dois principais movimentos que aconteceram antes da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Eles já precedem um processo de independência, a ideia de independência do Brasil. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre a chegada da família real ao Brasil e as consequências que isso acabou tendo no processo de independência em si. Então a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.